Quando um indivíduo, um cidadão brasileiro que reside no Brasil, está sendo processado aqui nos Estados Unidos, ele se torna réu, ele precisa ser citado pela justiça americana, ou seja, ele precisa receber uma correspondência oficial dizendo, olha, você está respondendo a um processo aqui nos Estados Unidos, está sendo acusado disso, 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 você tem o direito a se defender. A justiça americana precisa fazer isso. Só que se o indivíduo não está dentro do território americano, está em outro país, a justiça americana não tem competência para citar ele, ou seja, ela não pode infringir o território de outro país. A justiça americana não tem essa autoridade, para simplificar, de chegar lá no endereço brasileiro com um oficial de justiça americana e falar, olha só, você está sendo citado a um processo para você responder como réu lá nos Estados Unidos. Isso não acontece. Como que os países resolvem essa questão? Que aí sim é soberania territorial, né? Cada país tem a sua soberania territorial, inclusive em relação à jurisdição, à competência jurisdicional da justiça daquele país. Ela envia o que a gente chama de carta rogatória ao tribunal competente do país onde aquele indivíduo reside. Como que funciona isso? A justiça americana manda uma carta rogatória, que no caso brasileiro é de competência do Tribunal de Justiça, não necessariamente do STF, mas sim do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é responsável por receber essa carta rogatória e citar aquele indivíduo que de fato mora no Brasil. É um processo lento, é um processo demorado de fato, mas que nesse caso específico do Moraes tem um ingrediente a mais, que é a falta do interesse dos próprios ministros do STJ em citar o ministro. É óbvio que vai haver uma proteção jurisdicional ali para que essa citação nunca chegue no Alexandre de Moraes. E sem a citação, em tese, ele não pode ser julgado à revelia. Mas aqui a gente está falando de uma situação que não é simples, é de conhecimento geral, de conhecimento notório, é uma situação em que outros organismos podem ser utilizados, inclusive a jurisdição americana, a acionar tribunais internacionais para que os tribunais internacionais façam essa citação através do governo. E aí não tem como ele fugir da citação de fato. Existem caminhos, porém esses caminhos são burocráticos, esses caminhos são demorados e, obviamente, conhecendo todo esse arcabouço jurídico, o ministro e todo o aparato que o defende vai utilizar todos os recursos para evitar o máximo possível. Falar que ele não vai responder, que ele vai sair impune, só se houver uma desistência de fato desse processo por parte do presidente Donald Trump. Até onde nos sinaliza, isso não está em negociação. Aí a gente já está falando de interesse particular do presidente, não necessariamente de interesse de Estado dos Estados Unidos. Então, não me parece que isso está também na mesa para negociação, ou seja, a retirada desse processo contra Alexandre de Moraes. Mas a gente precisa acompanhar os próximos passos.